Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos nossos temas, são o Fábio Arcuri, farmacêutico. Ele é o presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, lá em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas de mesa. Agradeço aqui o convite, né, para participarmos desse debate de temas relevantes aí para a nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom evento a todos. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, saiu preso da CPI da Covid ontem, no fim da tarde, depois de muito tumulto e um racha no grupo majoritário da comissão. A ordem de prisão partiu do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que apontou falso testemunho no depoimento de Roberto Dias, acusado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete de pedir propina em negociação para a compra de vacinas. Roberto Dias foi pego em contradição ao dizer que o encontro com ele havia sido acidental, quando conversas gravadas desmentiram essa versão. Ele foi solto horas mais tarde após pagar fiança de R$ 1.100. Procurador Ricardo. Fábio, seu olhar sobre esse episódio de ontem, a prisão depois da soltura do depoente lá na CPI da Covid, o Roberto Dias? Eu acredito, como os colegas de mesa já mencionaram, que, primeiramente, do ponto de vista jurídico, isso tem que ser devidamente avaliado e ponderado, mas isso, do ponto de vista de CBDL e da área da saúde, que interage o tempo todo com o Ministério da Saúde e com essa área, só mostra o que a gente que vivemos na prática, que é uma desorganização em relação a tudo que diz respeito à Covid, no sentido de testagem, compra de material, as vacinas, compras de vacinas, distribuição de vacinas, né? Então, a gente, em se confirmando todas essas suspeitas, isso só corrobora, infelizmente, com o fato de que ainda temos esse tipo de vírus, né, esse tipo de doença em nossa sociedade, e isso atrapalha o desenvolvimento e o bom andar da saúde no Brasil. O nosso próximo tema aqui é o seguinte: o setor empresarial se uniu para tentar barrar o projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, que altera o imposto de renda de empresas e também de pessoas físicas. 120 entidades enviaram ontem uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, alertando para possíveis impactos negativos e cobrando alterações no texto. As associações pedem ainda que o Congresso vote a reforma administrativa antes das mudanças no imposto de renda, que incluem, entre outros pontos, a volta da taxação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Fábio Arcuri, seu olhar sobre esse tema? Olha, eu não vou acrescentar muito mais do que já foi dito, porque concordo, mas eu queria só deixar um detalhe. A CBDL, esse ano, lançou um livro branco e a gente coloca uma série de propostas para a sustentabilidade do setor de diagnósticos no Brasil. E um deles é justamente trabalhar junto à reforma tributária no sentido de abaixar os tributos, né? Porque a grande maioria dos produtos diagnósticos no Brasil ela é importada. Nós trabalhamos aí com 70%, 75% dos produtos que todos nós utilizamos nos laboratórios de análises clínicas são importados. O dólar saiu de um patamar, nos últimos anos, saiu no patamar de 3 e está no patamar de 5. Né? Existe uma pressão muito grande de manutenção de custos, então a gente enxerga que uma das maneiras é justamente, eu não vou nem dizer diminuir, mas eu acho que no final das contas a ideia é que se diminua a carga tributária, como o doutor Ricardo até colocou, mas racionalizá-la também. Né? E
e a gente não vê o governo tomando nenhuma medida de economia de seus gastos para justamente poder se sustentar com a arrecadação que ora existe nesse país, né? Então, é só isso, só colocar que a gente tem uma preocupação como setor de diagnóstico de buscar melhorias na carga tributária. É um pouco diferente do imposto de renda, mas, enfim, no final, tudo tem o mesmo nome, imposto, né? E que se não houver redução, que pelo menos que a coisa fique mais fácil, fique mais simples, porque isso vai acabar trazendo mais um olhar diferente, né, do contribuinte para o pagamento dos impostos, e isso tende a melhorar a receita também. Exato. Não? Nosso próximo assunto, Fábio Arcuri. Cientistas da Universidade Maior de San Andrés, em La Paz, na Bolívia, detectaram a variante andina do coronavírus, conhecida como Lambda, em amostras coletadas na cidade. Esse estudo foi realizado com amostras coletadas em maio e junho, em 6 regiões lá do país, para realizar a vigilância genômica, e nas amostras constatou-se que em La Paz há a presença da variante andina, enquanto 11 dos 18 testes foi detectada a variante brasileira P1. Segundo os pesquisadores, a variante andina, que também apresenta sintomas intestinais e digestivos com maior frequência, pode ser a causa de um novo surto no país. Temos uma fronteira grande, né, Fábio, com a Bolívia, nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quais são os riscos para o Brasil em relação a essa variante andina e também o que causa o surgimento das variantes? A própria demora na vacinação leva com que o vírus se modifique, faz com que o vírus se modifique, porque ele busca ali a sobrevivência? Vamos pensar nesses dois aspectos inicialmente. Eu vou começar por esse último aí que você mencionou. Tá. Quer dizer, quanto mais tempo o vírus estiver circulando entre nós, maiores são as chances de mutações, porque é disso que ele vive, né? O vírus ele processa essas mutações, isso faz parte do conceito de evolução, e para poder se manter dentro da sua microecologia. Então, assim, como você disse, a vacinação ela é fundamental, não só no Brasil, como no mundo. A gente vê que, muito embora os Estados Unidos... Vamos pegar um exemplo diferente, né? Estados Unidos, população vacinada, liberaram lá o uso de máscaras, apenas em alguns lugares, né? Transporte público, você é obrigado a utilizar máscara, as pessoas continuam morrendo, certo? Ou seja, apesar de ter um nível de vacinação alto, o número de óbitos ainda continua. Então, assim, é fundamental que o mundo esteja vacinado para que a circulação viral diminua e, portanto, o surgimento de novas variáveis. Ponto. Isso é líquido e certo. Com relação aos riscos, por conta de fronteira, bom, imagina, se for encontrada a variável indiana aqui no Brasil, faz o quê? Umas 2 ou 3 semanas já encontraram essa variável que, se não me engano, é a Delta, né? Agora estamos falando da Lambda. Se o mundo não agir rapidamente, já a gente chega na variável ômega, né? Ou omega. Então, quer dizer, essas coisas a gente tem que ter uma consciência de que é importante o cuidado sanitário nos portos e aeroportos, para justamente ter certeza de que as pessoas estão entrando e as pessoas que estão entrando estão isentas desse vírus. O teste de PCR, ele representa parte de uma segurança, mas ele não é infalível, muito menos nessa questão de 72 horas antes e tal. Quer dizer, você pode estar infectado e o teu teste só vai se manifestar depois de alguns dias, que não essas 72 horas. Com relação a variáveis e a testagem dessas variáveis, obviamente que o PCR, que é a testagem molecular, ele é o mais fiel, porque muitas vezes, se você for testar o vírus ou do ponto de vista de anticorpo, você não consegue detectar, justamente porque essas variáveis podem apresentar e nos dar respostas imunológicas distintas. Inclusive, um outro tipo de resposta que não é diagnosticado
pela dosagem de anticorpo ou ainda pela dosagem de antígeno, né? Acho que não dá tempo aqui de falar das diferentes dosagens, mas vamos ficar com a mensagem de que o PCR ainda é a melhor testagem. Mas a barreira sanitária ela é fundamental e ela tem que ser melhorada, até porque na América Latina, voltando à tua questão, na América Latina é um dos lugares no mundo onde a gente tem um nível de vacinação baixo. E a gente pega o Chile. Olha a situação do Chile. O Chile está muito vacinado, mas continua fechado porque continua tendo problemas epidemiológicos com esse vírus. Eu, particularmente, não acredito em ondas, né? Ou primeira, segunda, terceira, quarta. Não, a gente está há um ano com esse vírus circulando, esse vírus e suas variáveis circulando. Então, há que se ter cuidado com essa situação. As variáveis elas vão continuar acontecendo. Se a gente agora, é um desafio bastante grande, né, Fábio? Ontem nós conversávamos aqui com a doutora Melissa Palmieri, ela é médica da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura faz aquela investigação sobre se já há a contaminação comunitária, né, da variante Delta aqui na cidade de São Paulo, por conta daquele homem de 45 anos que está infectado, né? Então, não há nada em definitivo a respeito disso, a Prefeitura está investigando. Agora, esse trabalho é feito a partir de amostras de testes positivos que são enviados para o laboratório do Instituto Butantan. Se são amostras, claro, não dá para mandar todos os testes positivos para fazer análise genômica no laboratório, porque seria impossível, né? Existe sempre o risco de ter gente com uma determinada variante e não sabemos, porque aquela amostra não foi pega, né? Então, é um desafio muito grande, não? Com certeza. A testagem, a primeira coisa assim, a testagem é fundamental e o Brasil e o governo brasileiro nunca levou a sério a testagem, até porque existiram grupos que se mostraram desfavoráveis à testagem, porque consideravam que o teste, naquela ocasião, ele não tinha um valor preditivo importante. O que é um equívoco, porque por pior que seja o teste, e a gente tem que considerar que os testes foram desenvolvidos num espaço muito curto de tempo, obviamente que eles apresentam falhas, né? É diferente um teste de Covid de um teste de H1N1, que teve muito mais tempo para ser desenvolvido, para ser testado e ter o seu controle de qualidade adequado. De qualquer forma, por pior que seja, é importante a testagem. E o Brasil hoje testa muito pouco. Ainda que testa pouco. Existem muitas barreiras para isso. Uma delas a gente acabou de conversar logo no início, que é o próprio Ministério da Saúde não administrando essa história de maneira correta. Com certeza, ocorrem variáveis, coisas que a gente não consegue identificar, porque tem muita gente que tem a doença e não manifesta nenhum tipo de sintoma. E a gente sabe que há um descrédito na sociedade de que eu não tenho sintoma, eu não estou doente. Mas ele é um vetor, ele transmite, principalmente jovens e adolescentes que ficam nas festas e tal, que a gente já sabe. Então, assim, o controle sanitário, não só de portos e aeroportos, como o interno aqui nosso, evitar aglomeração, utilizar a máscara, manter o distanciamento social, são fundamentais para bloquear a transmissão viral. Bloqueando a transmissão viral, a gente ajuda a diminuir bastante, não só, obviamente, a transmissão, como também a presença de outras mutações. Agora, para a gente finalizar esse tópico, como a gente destacou aqui na leitura da nota, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né, são os 4 estados brasileiros, o Brasil faz fronteira com a Bolívia nesses 4 estados, são 3.400 quilômetros, é uma área gigantesca de fronteira. O que o país tem que fazer para se defender aí dessa lambda, né, que é a variante boliviana? Tem que não cometer o mesmo erro que cometeu com a Venezuela com o sarampo. Nada contra a Venezuela, nada disso. Mas quando os venezuelanos migraram para o Brasil, eles trouxeram doenças, por exemplo, o sarampo que estava praticamente erradicado, né? Então, o mesmo cuidado tem que ser tomado. Eu acho que o trânsito das pessoas, porque ali as fronteiras, né, o indivíduo atravessa a pé. Em alguns lugares ele vai atravessar a pé. Então, não pode.
né? Tem que fazer a testagem, não é só controle de temperatura, ele tem que estar com a máscara. E eu, sinceramente, eu não sei, eu nem conheço a região para falar, mas eu duvido, né, que exista ali um controle adequado. Até acho que existe um controle, pode haver um controle, mas não é adequado. Então, a testagem é fundamental e, eventualmente, zonas de quarentena, né? Bloquear a passagem e falar, bom, você entra e se mantém numa zona restrita, faz a testagem, aguarda o momento e libera o indivíduo tanto nas duas vias, né? Daqui para lá e de lá para cá. Pessoal, meio-dia e 47, então faltando 13 minutos para uma. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, porque temos duas para cada um. Fábio, eu começo com você. Cris Vieira está no Instagram e ela quer saber, além das estranhas negociações, o que se sabe sobre a vacina da Covaxin, sobre a vacina Covaxin, né? Por que ela ainda não foi aprovada e quais são os riscos de uma interferência política nessa aprovação? Eu acho que o risco de interferência política é bem pequeno na atual circunstância, diferente de quando estávamos lá atrás com o Coronavac, AstraZeneca e tal. Eu acho que agora, não sei, bom, o governo não para de me surpreender, pessoalmente o governo não para de me surpreender, né? Mas eu acho que a interferência é muito improvável agora. O que acontece é que a Anvisa, ela ela tem realmente um processo de verificação bastante rigoroso. Eu convivo com a Anvisa desde a criação da mesma, e embora a Anvisa tenha melhorado bastante, muito, na questão de transparência, liberação de documentação, a avaliação, diálogo, abertura de diálogo e tal, a Anvisa é bastante cuidadosa. No final das contas, acho que é um bem para nós essa proteção, porque existem, sim, problemas com testes de produto, com consistência de lote, manutenção, estabilidade do lote, enfim. Então, eu não tenho maiores detalhes, mas eu confio na avaliação da Anvisa, da avaliação técnica da Anvisa, e não, particularmente, não acredito que haja, aí, nesse caso, uma interferência política. Fábio Arcuri, mais uma pergunta aqui para você, da Vera Lima. Por que muitos estados estão antecipando a segunda dose da AstraZeneca antes prevista para 12 semanas após a primeira? Não, porque, logisticamente, eles estão conseguindo cumprir. O que foi feito claro, os estudos todos foram feitos de uma maneira, a conclusão chegou-se de que o ideal seria ter a segunda dose, a dose de reforço, após 90 dias, e assim foi indo. E isso também, de alguma maneira, favorece o fluxo logístico, dá tempo de produzir, dá tempo de chegar, de distribuir e aplicar. Facilita muito a logística. Mas estão aplicando porque agora, e eu acredito que agora, a partir de julho, a gente tenha um crescimento exponencial do número de pessoas vacinadas, justamente porque agora a gente entrou num ritmo de produção importante, a Fiocruz e o Butantan também, né? Nesse caso, são as vacinas produzidas pela Fiocruz. E também isso deveria ocorrer com a própria vacina da Pfizer, né? Porque o laboratório preconiza que o intervalo seja de 21 dias ou 28 dias. Estamos fazendo com 3 meses por questões logísticas, né? Eu desconheço que com Pfizer eles estão fazendo em 3 meses. O preconizado são 20 dias. Agora, é assim, em termos de vacinação, o ideal é você seguir o preconizado, né? Então, quando você precisa de uma dose de reforço, você, obviamente, precisa... Por exemplo, se você for tomar uma vacina de hepatite, a dose de reforço são 60 dias depois. Então, você vai tomar 60 dias depois. No caso do Covid, quanto antes você toma a dose de reforço dentro de um prazo adequado, quanto antes você toma a dose de reforço, melhor, porque você atinge níveis de anticorpos protetores mais rápido. Mas se estão aplicando com um tempo anterior, é porque tem comprovação científica para isso. Então, é possível fazer. Fábio, acabou de chegar mais uma para você aqui. André Carrijo
É isso, André Carrijo. Na sua opinião, existe alguma vacina melhor? Ele está no YouTube. Se existe uma vacina melhor que outra, uma vacina melhor que a outra, existe uma crença pública de que a Pfizer é melhor? Você acredita nisso? Pergunta aqui o André Carrijo. Não, não. Eu acho que todas as vacinas são importantes. Do ponto de vista epidemiológico, todas as vacinas são importantes, e quanto mais você vacinar, mais a população, num determinado grupo, numa determinada sociedade, estará protegida. Agora, é verdade que algumas vacinas apresentaram nos estudos um nível de proteção superior a outros. A AstraZeneca, um nível superior ao da Coronavac, a Pfizer, um nível superior à da Coronavac, da AstraZeneca, e assim por diante, né? Além disso, tem que se também considerar a possibilidade do surgimento de efeitos colaterais, né? Tá, mas o importante vacina boa, é o que tem sido dito, é a vacina no braço, né? Exatamente. Obrigado pela audiência, minha gente. Até amanhã, 1h em ponto.